E aí, boa noite, meus amigos. Estamos aqui neste domingo para fazer um grande bate-papo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, profissional. Mais uma live da série Empreendedorismo de Sobrevivência. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu gosto muito, é uma super profissional da área do autoconhecimento, da área do desenvolvimento profissional, pessoal, inteligência emocional, que é nossa amiga Heloísa Capelas. Estamos esperando ela entrar aí para a gente começar o bate-papo. Pois é, essa é mais uma live da série Movimento Empreendedorismo de Sobrevivência. Movimento esse que nós criamos no Instituto Êxito de Empreendedorismo com o objetivo de auxiliar os empreendedores, orientar, estimular, inspirar neste momento de crise. Cadê a Heloísa? Vocês estão ouvindo bem aí? Se estiverem ouvindo bem, dá um alô aí. Estamos aguardando a nossa convidada, Heloísa Capelas, que é empresária, palestrante, escritora, especialista na metodologia Hoffman, processo Hoffman da quadrinidade. Pois é, amigos, já fizemos várias lives, né? Essa semana inteira. Começamos esse movimento empreendedorismo e sobrevivência com a Carol
Opa! Oi! Ufa, cheguei. Tudo bem? Tava entrando. Tudo bom e Zé, eu não você, estava como vendo, vai? não estava vendo você agora. Tudo jóia, né? Nessa luta aí, em casa, mas trabalhando muito. Eu acho que eu estou trabalhando mais do que quando estava tudo normal, né? Porque começa as reuniões online logo cedo e vai até tarde. E não tem dia nem hora para trabalhar, mas está muito legal. Estou esperando aí que o povo volte a trabalhar, que todo mundo comece a produzir, né? Porque muita gente parado, muita gente em dificuldade, aí deixa a gente um pouco triste. Mas, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai produzir muito aí, vai construir muita coisa. Pois é, amigos, então a Heloísa chegou, agora vamos começar o bate-papo, né? Um bate-papo sobre autoconhecimento, sobre empreendedorismo, sobre superação de adversidade, nesse movimento que nós criamos de campanha de empreendedorismo, de sobrevivência. Queria apresentar para o meu pessoal aqui a Heloísa, grande amiga, né? Empresária, palestrante, escritora, especialista na metodologia Hoffman, apaixonada pelo autoconhecimento. Ela atua há cerca de 30 anos com desenvolvimento humano e é reconhecida hoje como uma das maiores especialistas em autoconhecimento e inteligência comportamental do Brasil. Ela é CEO do Centro Hoffman da Quadrinidade e é sócia conselheira do Instituto Êxito de Empreendedorismo. E aí eu queria pedir a vocês, né, convidar os colegas aí, né, bota o aviãozinho para funcionar aí, chama o povo aí para poder vir participar desse. Eu garanto que vai ser inesquecível esse bate-papo, porque a minha amiga Heloísa é extraordinária, extraordinária mesmo. E eu queria dizer a vocês que ao final a gente vamos gravar live, né? Vamos gravar lives aí no Instagram e os melhores comentários eu vou dar esse livro aqui, ó, Axiomas da Prosperidade, que é um dos Maravilhoso. meus livros, Axiomas da Prosperidade. Você já tem esse livro, Heloísa? Já li, inclusive. Ele é um livro de consulta, né? Aquele livro que você pode abrir a qualquer momento, assim, Pode abrir em folhear. qualquer lugar. Vou abrir aqui na página 128. Prosperidade. A prosperidade está umbilicalmente relacionada aos nossos valores e aquilo no que acreditamos. É necessário fazer uma profunda viagem para dentro de nós mesmos e conhecermos nossos limites e potencialidades. Depois identificarmos aonde queremos chegar e criarmos estímulos necessários para percorrer a árdua caminhada que nos conduzirá ao triunfo. Esse é o axioma 114. Então todo dia você abre qualquer e vê um axioma. E eu estou escrevendo agora o Axiomas do Empreendedorismo. Tá? São Opa! parábolas sobre empreendedorismo. Eu creio que até o final do ano eu devo ter terminado isso. Mas, Heloísa, a convidada é você que é a estrela aqui do nosso bate-papo. O pessoal chama aí os colegas, cada um chama pelo menos 10 aviãozinhos aí para poder o pessoal vir usufruir, beber nessa fonte aqui da Heloísa, as lições que a Heloísa vai passar aqui para a gente, que são extraordinárias. Eu digo de cátedra porque já fui aluno dela por 2 vezes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, vai ser extraordinário. Então, conta um pouco aí, Heloísa, da sua história, aí, como você decidiu se dedicar ao desenvolvimento humano. Como é que isso começou aí? Então, você sabe que foi por rebeldia, né? Ou porque quebrei muito a cara. Sempre que vocês contam essas histórias de empreendedorismo, né? E eu lá no Instituto Êxito tenho um monte, né, de empreendedor. Eu nunca convivi com tanto empreendedor junto, né? E tem uma característica muito comum entre vocês, né? Eu sempre digo isso, que o líder e o empreendedor, eles são os rebeldes, né? Eles contestam o status quo, eles querem fazer coisas diferentes. E nesse sentido, eu falo para as pessoas que assim, o primeiro empreendimento da nossa vida somos nós mesmos. E se você não aprender a empreender a sua própria empresa, portanto, a se conhecer, dentro do autoconhecimento, saber exatamente quem você é e empreender em você,
você não, você consegue empreender lá fora, mas por rebeldia, e aí tem que pagar um preço muito alto, tem que fazer muita força, tem que trabalhar muito para dar certo. E se você fizer primeiro o seu, né, primeiro o autoconhecimento para empreender, a vida é mais tranquila, é mais suave. Só que eu não sabia disso, né? E eu vim de uma família onde o meu pai queria muito que a gente fosse comum. E eu vivi uma dificuldade muito grande, né? Meu pai era um cara muito ciumento, muito castrador, e eu vivi uma dificuldade muito grande com os olhos azuis. Eu paguei um preço muito alto por ter olhos azuis. Embora numa família de alemães, embora meu pai fosse português, a minha mãe era alemã, e o meu pai tinha muitos ciúmes. Eu era uma menina muito bonita e muito alegre, muito extrovertida, muito falante, muito cantante, eu declamava poesia e na frente das pessoas, sempre muito extrovertida. E ele me segurando, e a ordem dele é que eu fosse comum. Então ele dizia, não aparece na frente da fotografia, é muita responsabilidade. Aparece no meio da fotografia. Não deixa as pessoas te verem, porque elas vão te cobrar, elas vão... E essa era a ordem, né? Assim, seja comum. E eu fiz um esforço danado, embora tenha sido muito rebelde, tenha dado muito trabalho para eles, eu fiz um esforço danado para seguir a cartilha. E eu tive o privilégio hoje, claro que eu sei que é privilégio, na época eu não sabia, de ter uma filha, que era meu sonho de consumo, já que eu não podia empreender, porque meu pai mandou eu entrar no Banco do Brasil, porque ele dizia que eu tinha que ter uma carreira segura, um salário garantido e não depender de homem. O meu pai era um feminista. E aí ele dizia, filha minha não vai precisar não vai depender de homem, vai ter seu próprio salário. E eu e a minha irmã entramos no Banco do Brasil porque ele mandou. E a ordem era tão grande que eu fui a terceira colocada de um concurso de 3.000 candidatos, porque eu não podia não passar, né? Meu pai mandava e eu tinha que obedecer. E ele era muito bravo, né? Ele era muito bravo. E eu tinha muito medo dele, portanto, eu tinha que obedecer. Mas fazia todas as minhas rebeldias e eu não sabia que eu tinha esse espírito empreendedor, porque eu tinha que ser comum. E quando a minha filha... o que eu decidi, que eu ia empreender na maternidade. Já que eu não podia fazer nada, eu ia ser uma mãe extraordinária e meus filhos iam brilhar. Eu ia fazer o caminho oposto do meu pai. Aí os meus filhos iam brilhar, eles iam acontecer, eles iam fazer aquilo que eu não podia fazer, já que eu tinha que ser comum. Então, o meu investimento foi na maternidade. E a minha primeira filha nasceu aos 25 anos. Quando ela tinha 1 ano, eu já quis o segundo, porque eu ia ter um monte de filhos, já que eu ia ser uma mãe extraordinária, de filhos maravilhosos. E aí, quando eu estava grávida de 7 meses da minha segunda filha, a mais velha começou a convulsionar. 1 mês depois, ela entrou em coma. E quando ela voltou, ela não voltou. A minha primeira filha tinha se transformado num nenezinho, numa pessoa que eu não conhecia. E eu demorei um tempão para reconhecê-la como filha. Mas no primeiro ano de vida, né, quando ela entrou em coma, 40 dias depois eu tive a minha segunda filha. E no primeiro ano dessa minha segunda filha, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. E aí foi que eu fui empreender, né? Sem saber, eu fui tentar dar conta daquelas 2 meninas, dar conta daquelas convulsões da Beatriz, que ninguém achou diagnóstico. Até hoje, ela tem 38 anos, ninguém achou, a gente não sabe o que aconteceu, mas ela ficou com um comprometimento mental, intelectual, né? Muito, muito grande. Eu digo, ela é uma mulher de 38 anos, mas é uma menininha de 3, 4 anos, mentalmente, mais ou menos. Mas ela não parava de convulsionar, a gente ia atrás de saber, cada convulsão ia afetando um tanto dos neurônios dela. Eu tinha uma menininha que eu tinha que acudir, porque era o meu bebê, e ao mesmo tempo uma outra. Bem, esse espírito de empreendedor, de vamos e vai e pega as 2 no colo e
e dirige, viaja, e procura médico, e vai na igreja, e vai no terreiro, e vai... Eu fui em tudo quanto foi lugar para tentar salvar minha filha, para tentar curá-la. Só que, como os empreendedores que vão na raça, a gente quebra, né? Então não era dinheiro, mas eu quebrei uma vez, quebrei duas, quebrei três, por 10 anos nada funcionava ali na minha casa. A coisa estava muito feia e aí alguém que eu cruzei no caminho, assim, ocasionalmente, me apresentou o processo Hoffman. E aí, como eu era um empreendedor e não sabia, eu fui atrás e falei, bom, vou lá, né? Mais uma coisa, deixa eu ver se isso... Nessa altura, eu já desconfiava que o problema era comigo. Por 10 anos, eu achei que o problema era a minha filha. Ela que era um problema. Naquela altura, eu já estava desconfiada que era eu que era o problema. Porque estava dando tudo errado. A única coisa que dava certo era o banco. Eu fechava balanço no banco, eu era contadora e daí, putz, tudo... Quando batia o balanço, eu ficava feliz. Alguma coisa dava certo na minha vida. E eu fui para o processo. E aí foi ali que tudo começou. Tem uma vida antes do processo e uma vida depois do processo. Vai fazer 30 anos que eu fiz o processo e daí nunca mais eu consegui largar essa metodologia, porque eu pude me ver aonde que eu estava errando, aonde que não dava certo. E eu converso com os empreendedores e depois que eles quebram 1, 2, 3, 4, aí eu converso com eles e faz 20 anos que eles têm sucesso, faz 30 anos, faz 15 anos, eles param de quebrar e desenvolvem o processo. E aí eu também parei de quebrar, só que eu precisei do processo. Muito legal. Eu vou fazer uma... Aí foi uma construção atrás da outra, um empreendimento atrás do outro, porque eu entendi que empreender era comigo, era primeiro dentro de mim, para depois eu ajeitar o meu empreendimento, que era a minha família, né? Eu queria fazer algumas considerações sobre essa sua primeira fala aí, muito interessante. As pessoas ficam pensando que empreender é só criar CNPJ, né, Luísa? Não é isso. Antes de criar empresa, meus amigos, antes de criar CNPJ, de criar empreendimentos formais, a gente tem que empreender em nossa vida. Porque empreendedorismo, eu sempre digo isso, mas não me canso de dizer, é atitude, é ação, é proatividade, é agir com criatividade e inovação, é transformação de pensamentos em ação e sonhos em realidade. Agora, para você empreender nos negócios, você tem que empreender na sua vida e na vida da sua família, porque vocês têm que ter consciência de que são os maiores empreendedores da história de vocês. Só vocês podem empreender na vida de vocês, porque vocês são o condutor, o fiador, o avalista, o líder da vida de vocês. Vocês são o protagonista da vida de vocês. Vocês são o CEO, o presidente da história de vocês. Ninguém vai fazer isso por vocês. Agora, para empreender, meus amigos, diante do que a Heloísa disse, vocês têm que, em primeiro lugar, se autoconhecer, buscar o autoconhecimento para adquirir uma série de características, como a autoconfiança, que é de extrema importância na vida de toda pessoa. E só se adquire a autoconfiança através do autoconhecimento. Você tem que conhecer as suas fortalezas e as suas fraquezas, porque você não vai confiar em você se você não se conhece. Ninguém confia numa pessoa que não se conhece. Então, para você empreender na vida e nos negócios, procure se conhecer, procure se autoconhecer, busque conhecimento, busque estudar, ler, busque as suas crenças limitantes para você se libertar dela, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Procure as suas positividades e as suas negatividades, que são as suas crenças negativas, os seus padrões negativos, para você se livrar desses padrões negativos, para poder você adquirir autoconfiança, autoestima, otimismo, positividade. Queria dizer também que a Heloísa falou que o pai dela quis que ela procurasse um emprego formal no Banco do Brasil. Isso era a cultura do passado, hoje não é mais assim.
Não. As universidades, inclusive, inclusive o meu grupo, não vive ensinando mais para que as pessoas busquem empregabilidade, até porque os empregos de hoje estão se acabando. Pesquisa da Universidade de Brasília Mudaram diz, completamente o conceito, né? exatamente, pesquisa da Universidade de Brasília diz que em pouco tempo, em poucos anos, 70% dos postos de trabalho que existem hoje vão se acabar por conta da inteligência artificial e da automação. E daí surgiu duas correntes, com pensamentos diametralmente opostos. Primeira corrente, a corrente chamada de Robocalipse. Veja, não tem um apocalipse, tem a corrente Robocalipse, que diz que os, os robôs, a inteligência artificial vai causar uma pandemia de desemprego, uma enxurrada, uma avalanche de desemprego. E outra corrente, a qual eu me filio, né, que é uma corrente mais positiva, diz que realmente vai haver um grande número de desempregos, mas vão surgir inúmeros outros empregos e as pessoas vão ter que se adequar, que se adaptar. Eu confio nisso, que as pessoas Reaprender. vão ter que reaprender, né? Porque os analfabetos de hoje não são aqueles que não sabem mais ler e escrever, são aqueles que não sabem desaprender para depois reaprender, já dizia Alvin Toffler. Então tem que se reaprender para se adequar, se adaptar às novas formas de trabalho que vão surgir e serão inúmeras. Por isso que hoje as instituições de hoje, elas ensinam a trabalhabilidade, ao profissional de hoje adquirir habilidades e competências para gerar trabalhabilidade. O que é trabalhabilidade? Para você ser empreendedor de si mesmo, para você criar riqueza, renda e emprego. Riqueza, renda e emprego. Uma outra observação aqui que a Heloísa falou, quebrou na vida, porque quebrar não é só nos negócios, você quebra na vida também. Tenha consciência que você quebra na vida. E a quebra na sua vida é muito mais perigosa do que a quebra do negócio. Por isso que você precisa do autoconhecimento, você precisa estar muito fortalecido emocionalmente, com inteligência emocional, para você voltar a crescer depois de quebrar na vida. Essa é a pior quebra. Eu também quebrei várias vezes, só que eu quebrei formalmente nos meus negócios, eu não quebrei emocionalmente. Graças a Deus, porque se eu tivesse quebrado, aí é muito mais difícil você se recuperar de uma quebra emocional, de uma quebra do que uma quebra nos negócios. Não é isso? E agora, Heloísa, eu queria perguntar a você, você ministra o processo Hoffman da quadrinidade há mais de 30 anos, e eu tive a oportunidade de fazer 2 vezes. Eu sou o maior divulgador do processo Hoffman, acho que todo ser humano, os 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no mundo deveria fazer o processo Hoffman, porque iriam ter uma vida muito melhor, muito mais feliz, porque iriam aprender a se conhecer. Eu queria que você explicasse aí para o meu pessoal, que não conhece o processo Hoffman, como é que ele funciona e como é que o processo Hoffman pode ajudar a vida das pessoas. Sem pressa, pode explicar aí, porque isso é de extrema importância. Bom, o processo Hoffman é um curso, né? E ele é uma imersão, é um curso com duração de 7 dias, que tem a proposta de fazer você passar a vida limpo. Isto é, você vai olhar para a sua história, para a sua constituição, principalmente como você constituiu o seu sistema de crenças, vai colocar todas as verdades na mesa, né? Tudo que você acredita, desde a sua concepção até os dias atuais. Quando eu falo da minha história, quando eu conto do meu pai, do que ele queria, da expectativa dele, é porque eu pude olhar para isso, né? Do meu ponto de vista. Eu pude olhar para a minha história do ponto de vista infantil, quando eu era pequena, do ponto de vista da adolescência e agora do ponto de vista adulto. Então, eu posso olhar como e com quem eu aprendi tudo que eu sou. Nós aprendemos, o ser humano aprende por cópia e repetição. E é assim que nós vamos nos constituir como seres humanos. E como nós aprendemos por afeto, nós vamos nos ligar por afeto àquelas figuras, a pai e mãe, ou as figuras que os substituíram de alguma forma. Avó, babá, irmão mais velho, tio, padrasto, madrasta, enfim.
quem faz o papel do cuidador, do pai, da mãe, são eles que a gente ama. E nós amamos, quando as pessoas falam de amor incondicional, eu tive meu filho e eu amo incondicionalmente, eu digo, não, 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 não. Quem ama incondicionalmente é a criança. O filho que nasce puro amor e amando incondicionalmente aqueles pais. E como nós aprendemos por afeto, nós vamos aprender tudo o que eles são. E quando eu digo tudo, é tudo, porque nós nascemos com 30% do nosso cérebro pronto. Ele vai ficar pronto, não fica nunca, né? Hoje, graças a Deus, a gente sabe que o nosso cérebro está sempre em aprendizado e crescimento. Mas ele fica pronto, amadurecido para a vida adulta, por volta de 12 anos de idade. Nesse momento, o nosso corpo está maduro, tão maduro, que estamos prontos para a reprodução. Então, as meninas têm a primeira menstruação, os meninos a primeira ejaculação. E aí nós estamos prontos para a vida adulta, porque todos os nossos sistemas ficaram prontos. E o nosso sistema de crenças, graças à cópia dos nossos pais, também está pronto. E nós vamos para a vida adulta com aquilo que nos constituiu. E vamos sem nem sequer saber que tudo que nos dirige é tudo que a gente aprendeu na infância. Portanto, na vida adulta, se você não tem consciência disso, se você não reconhece a influência da infância na sua vida e não se liberta disso, você está sempre, não existe livre-arbítrio. Eu defendo sempre essa ideia, né, de que as pessoas dizem assim, eu faço o que eu quero na vida. Não, autossuficiência não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio só existe quando você conhece quem você é, quando você conhece suas raízes e quando você pode se libertar delas. Aí você pode dizer, eu tenho escolhas. Se não, é sempre referência de pai e mãe. E isso o Bob Hoffman vai chamar, né, de síndrome do amor negativo. Ele vai dizer, por falta de amor incondicional, porque os nossos pais já nos amam condicionalmente, nós vamos copiá-los no seu inconsciente. A criança copia o inconsciente familiar. Não é isso que os pais querem passar, mas é isso que ela está aprendendo. E vai para a vida adulta com esse inconsciente aqui atrás, pensando aqui na frente de 3 a 7% de tudo que aprendeu, sem saber que mais de 90% de quem ela está impulsionando ela para a vida, está fazendo ela tomar decisões e fazendo ela fazer escolhas sem que ela saiba. Ela está totalmente inconsciente dela. E aí, dentro dessa teoria, o Bob Hoffman vai desenhar uma metodologia para que a gente saia disso. Porque ele diz, não adianta você saber que é assim. Porque você está preso nessa inconsciência. Você precisa ter uma saída. E aí ele desenha uma metodologia que tem começo, meio e fim, que é essa pela qual você passou, onde você pode olhar para a sua história e aí olhar do ponto de vista infantil, olhar onde doeu, aonde faltou, aonde a criança tem raiva, como ela aprende a expressar a raiva, como ela desenvolve a promessa de quem ela seria na vida adulta. Então, por exemplo, já que tinha que ser uma pessoa comum, eu vou me prometer que eu vou ser uma mãe muito melhor do que a minha e que eu vou criar uma família muito melhor do que a que eu tinha na infância. No meu sonho, eu falo, bom, então eu vou fazer o que é possível para mim e vou construir um sistema familiar muito perfeito, porque esse aqui é doente. Isso na minha ilusão infantil. E eu vou construir lá no meu sistema familiar, quando eu cresço, um sistema mais doente ainda do que o meu pai e a minha mãe construíram. Porque eu estava numa ilusão infantil, num desejo de provar minha competência, e aí eu vou fazendo só confusão nesses anos todos, e mesmo porque eu não tinha referência de deficiência, né? Eu sabia ser, se eu copiasse a minha mãe de filhas normais. Como eu tinha uma deficiente, eu disse, gente, como que faz aqui, né?
que não responde, ela não atende. E eu sou filha de mãe alemã que manda e você tem que atender e acabou. O sistema é assim. E foi assim que eu fui ser mãe da Beatriz. E não funcionava, porque ela não atendia os comandos. É assim que a gente faz na vida, exatamente isso. A gente jura lá na infância que vai construir uma outra vida na vida adulta. Só que como nós estamos inconscientes de nós desejamos aqui, num pedacinho da nossa competência, que é a nossa intelectual, mas o que fazemos é com todo o nosso aprendizado infantil que está aqui atrás, escondido de nós. Então, por mais que eu quisesse acertar, eu estava sempre errando. Por quê? Porque o meu aprendizado... E aí o Bob desenvolve uma metodologia onde eu posso olhar para tudo isso e posso emocionalmente brigar com essa infância. Eu brigo com o meu pai porque ele queria que eu fosse uma pessoa comum e eu queria ser brilhante. Eu queria aparecer, eu sou Aparecida, né? Então eu queria aparecer, eu queria que todo mundo me batesse palma. Não é à toa que eu sou palestrante, que eu sou professora, que eu quero que todo mundo bata palma. E eu sempre quis. E o meu pai me escondia, dizia, desce do banquinho. Eu tinha um banquinho que eu subia, que era meu palco. E quando apareciam as visitas na casa da minha mãe, a primeira coisa que eu fazia era subir no banquinho para declamar. E o meu pai um dia quebrou esse banquinho, porque ele não queria mais que eu aparecesse. E eu vou jurar que já que eu não posso aparecer, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ser muito melhor que os dois. E o Bob vai me deixar, nessa metodologia, ele vai deixar eu entender tudo isso. Ele vai deixar eu usar minha infância que está dentro de mim, que está aqui escondida, né? Na minha amígdala, aqui atrás, né? Bem dentro, no meio do nosso cérebro, todo o meu aprendizado infantil, ele me autoriza. Olha que lindo, é uma metodologia que toda autorização que eu não tive na infância, eu tenho direito a ter lá, nesses 7 dias. E além de eu me autorizar a ser quem eu sou, porque o processo só mostra quem eu sou, primeiro, e depois com quem eu aprendi. E aí ele me ensina a desaprender. E ele ensina com uma técnica extraordinária, que é a compaixão e o perdão. É uma libertação amorosa que a gente vive com a nossa infância, por isso que começa a dar tudo certo. Porque você para de brigar, você para de fazer força, você para de empreender na marra. Quando eu cheguei nesse lugar, eu pude compreender meus pais e pude agradecer porque eles fizeram e me ensinaram tudo que eles me ensinaram. O sonho do meu pai, nós éramos um projeto na vida dele. E ele queria que nós fôssemos pessoas de caráter. Era esse o projeto dele. E deu super certo. E eu questionei o jeito dele fazer a vida inteira. E quando eu cheguei no processo, eu só podia agradecer, porque eu disse, deu certo. Eu tenho caráter. E com isso, eu pude me libertar e falar, agora eu posso aprender quem eu quero ser. E faz 30 anos que eu estou em aprendizado, né? Ainda não completei. Eu vou aprendendo todo dia um pouquinho, a meu respeito. Mas cada vez que eu aprendo quem eu quero ser, mais vai dando certo tudo. Qualquer empreendimento que eu deseje, quero fazer isso, é o meu desejo fazer isso? Ok, então vamos. E aí eu vou com tudo que eu tenho. E eu costumo dizer que eu vou com todo o meu bem e com todo o meu mal. Show de bola. Essa foi a minha grande missão no processo Hoffman, né? Eu aprendi que eu sou plural, que eu sou múltipla, que eu sou complexa. E eu só posso viver dentro de quem eu sou, dessa soma de pai, mãe, irmãos, Heloísa, tudo que me compôs. E aí vai dando tudo certo, porque a infância fica no lugar da infância, a vida de hoje fica no lugar de hoje, e o futuro fica cheio de possibilidades.
Esse é o resultado dessa semana dentro do processo Hoffman. Muito legal. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para falar um pouco sobre o processo Hoffman, já que eu fui aluno de 2 turmas, né? Eu queria começar dizendo que todo mundo tem problemas, todo mundo passa por adversidade, por dificuldades, todo mundo tem negatividades. Só não tem problemas, negatividades, quem já passou dessa dimensão para outra, né? E sabe por quê? Porque toda pessoa nasce para ser um ser de luz. É pura luz. As negatividades, segundo Bob Hoffman, as pessoas adquirem até os 7 ou 8 anos de idade com os pais biológicos ou pais substitutos, mas que podem ser combatidas. É que o ser humano nasceu para dar certo. É o selo indelével de Deus. Lembrem, meus amigos, que existe uma força divina, uma vida divina, uma centelha divina, uma divindade que é o ser espiritual dentro da pessoa, né? E essa divindade consiste numa força celestial eterna que a potencializa e capacita diuturnamente para superar todas as dificuldades, adversidades e obstáculos que surgem na vida. Portanto, a gente não deve acreditar em negativismo, pessimismo e derrotismo, que a gente adquire com os nossos pais biológicos e substitutos, porque essas crenças negativas negam o nosso valor, a nossa força, a nossa vitalidade, a nossa energia, a nossa grandeza e a nossa dignidade ontológica, né? Segundo Bob Hoffman, eu aprendi com você, até os 7, 8 anos de idade, a criança forma a personalidade. E até esta idade, em virtude de ela não ter sido amada incondicionalmente pelos pais biológicos ou substitutos, pais substitutos são aquelas pessoas que cuidaram dela quando ela era criança, mas recebeu apenas um amor condicional, ou seja, amor condicionado ao cumprimento de determinada tarefa. Exemplo, se for bonzinho, ganha um beijo, se fizer a tarefa pode brincar, etc. E aí ela procura imitar os seus pais para tentar ganhar amor incondicional. Por conta disso, a criança assimila e adquire todas as negatividades ou padrões negativos ou crenças limitantes dos pais biológicos e pais substitutos. Como, por exemplo, arrogância, prepotência, insegurança, medo, negatividades, essas e outros. E também as positividades, né? Ou padrões positivos, né, Heloísa? Como determinação, disciplina, otimismo, força de trabalho. Eu aprendi essa crença positiva com meu pai de trabalhar bastante. Mas eu queria concluir dizendo que, segundo Bob Hoffman, na idade de 7, 8 anos que a criança entra na idade da vulnerabilidade, da dor, da raiva, da vingança internalizada. A partir dos 7 anos surge o intelecto, né, que é a inteligência racional da criança. E ela começa a se alfabetizar e a pensar. A partir desta idade, a criança passa a adquirir lucidez e criatividade, mas também passa a ser racionalizadora. E em face aos padrões negativos assimilados dos seus pais biológicos substitutos, começa a impor vontades, a julgar, a preconceituar, a criticar, a ser arrogante, prepotente e adquire o sentimento de vingança. Só que eu não vou falar de vingança aqui não, porque senão não dá tempo. Mas o que eu quero concluir é o seguinte: é importante que a pessoa se conscientize e compreenda que ela adquiriu as negatividades ou padrões negativos em sua vida, mas também as positividades dos pais biológicos ou substitutos até a idade de 7 ou 8 anos de idade. E com a compreensão, primeiro tem que compreender, com a compreensão ou conscientização disso, ela deve realçar os padrões positivos e desonerar ou se libertar das negatividades. E, ao mesmo tempo, perdoar, o perdão acima de tudo. Perdoar com muita autocompaixão e compaixão os seus pais e substitutos. Pois se ela fizer uma pesquisa sobre a vida dos pais dela, ela irá constatar que eles deram para ela muito mais coisas do que receberam dos pais deles. E, por via de consequência, os pais deles, dos seus avós. Pois essa transmissão de negatividade constitui-se numa herança maldita, transmitida de geração para geração. Daí a necessidade de haver uma conscientização com o consequente perdão e depois compaixão para que a pessoa possa ter um novo comportamento e, a partir daí, transformar a sua vida para passar a viver com felicidade e abundância. Isso é um resumo do que eu aprendi lá no processo Hoffman e tenho implementado na minha vida. Hã? Bom aluno que você foi. E recomendo para todo mundo
Oi, Heloísa, você é autora de muitos livros, né? A gente tem mais de 19 minutos ainda na nossa live. Você é autora de muitos livros e um deles que eu li, gostei muito, O Mapa da Felicidade, que é um livro extraordinário, né? Eu queria perguntar para você. Para você, a felicidade envolve diversas emoções e vários sentimentos que estão associados ao prazer. É um estado de ser que se pode experienciar em seu dia a dia. Eu queria perguntar, o que consiste realmente a felicidade para você? Qual é o seu conceito de felicidade? E eu cito você no trabalho... A felicidade é um estado de bem-estar. Eu costumo dizer que ela fica aqui no meio. É um estado de bem-estar vertical. Ela nos abrange, assim. Ela está no meio no centro da gente, né? No nosso timo aqui, no nosso coração espiritual. É uma sensação de bem-estar e é um orgulho de ser quem se é. Isso é felicidade. É você poder olhar no espelho, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, sabe? Em qualquer momento, em crise, fora de crise, falar, porra, você vale a pena. É um orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, eu tenho muito orgulho de você. É essa sensação de poder se olhar no espelho orgulhosamente. Eu gosto de ser quem eu sou. Isso é felicidade. Esse estado de ser já foi pesquisado, já foi mapeado, né? Já foi estudado. Hoje em Harvard, né, tem uma disciplina só sobre felicidade e é exatamente para estudar esse estado de ser, né? Porque independe de dinheiro, independe de posição social, é uma sensação mesmo de estar muito satisfeito com ser quem se é. Isso é felicidade. E isso se adquire com o autoconhecimento. A gente para de se criticar. O pior que a gente pode fazer com a gente e que rouba a gente da felicidade é a crítica, é a autocrítica, é a autoinsatisfação, é nunca estar satisfeito com quem se é. E se criticar e se autoexigir muito, extremamente. Está sempre apontando o dedo para você mesmo. Então, isso rouba a sensação desse prazer de ser quem se é. Isso é felicidade. Muito legal. Para mim... Como você estava dizendo, a felicidade ela é sustentada pela positividade. Quanto mais positivo você é, quanto mais você confiança de possibilidade, né? Eu sempre digo isso, que a positividade é uma confiança nas possibilidades. E a confiança me dá futuro. Eu tenho visão de futuro com a confiança. Portanto, quando eu confio nas possibilidades, eu estou no positivo, no que é possível. E aí eu vou vendo várias possibilidades. E isso sustenta esse meu estado de ser feliz, de estar orgulhoso de ser quem se é. E aí, muito legal. confiante nas possibilidades. Para mim, felicidade consiste em a pessoa extrair das coisas mais simples do dia a dia alegria e prazer, né? Isso é que é felicidade na minha ótica. E eu costumo dizer que não existe felicidade perene, felicidade abundante, mas existe pedaços de felicidade. Esse termo não é meu, esse termo é de Mauro Schneider, que é um conselheiro do Instituto ESO. Existem momentos felizes, mas as pessoas passam a vida procurando a grande felicidade, quando na realidade a felicidade está no dia a dia, a felicidade está na caminhada, na trajetória e não no destino. Então, meus amigos, pensem que a felicidade está nos momentos que você vive, está no dia a dia, na caminhada, na jornada, jamais no destino. Muita gente desperdiça os pedaços de felicidade, os momentos de felicidade, em busca de uma felicidade que estaria lá no destino, quando na realidade, quando ele chega lá, tudo se acaba, até porque a vida é finita, o tempo é finito. Então temos que... No segundo capítulo do livro, né, do mapa, o segundo capítulo é viver o que é possível. E é exatamente isso, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, mas você está vivendo o que é possível? Porque é o que é possível agora.
E viver o que é possível agora é o que me dá prazer e felicidade. E que pode me dar trabalho, e que pode me dar tristeza, e que pode... Mas viver o hoje, viver o que é possível hoje, neste único momento que existe, isso sustenta a minha felicidade, sustenta o meu estado de ser, né? Então eu passo pelas dificuldades sem me destruir, sem traumatizar, sem que isso tenha consequência ao meu estado de ser. Então, é uma dificuldade. Então, eu costumo dizer que felicidade ela é vertical, aqui. E os problemas e as adversidades são horizontais, elas estão aqui, na nossa frente. Então, se eu estiver aqui integrado com a minha verticalidade, eu dou conta dos problemas aqui que estão na horizontal. E aí eu tenho uma dor aqui, uma alegria aqui, uma tragédia aqui, um sucesso aqui. E eu vou indo, administrando os problemas, as dores, os sofrimentos, as alegrias, os prazeres. Mas aqui eu estou na vertical de ser quem eu sou, feliz. Muito legal. Eu me lembro sobre felicidade, eu me lembro uma frase de Cecília Meirelles, que ela dizia que a felicidade não é pedir nem receber. A felicidade é dar. Pode-se dar uma flor, pode-se dar um pintinho, um caramujo, um peixe, uma cestinha de ovos, um queijo, um pote de mel, pois não temos o direito de consumir felicidade sem criá-la. Assim como não temos o direito de consumir riqueza sem produzi-la. Já que a felicidade é um bem que se multiplica ao ser dividido. Vê que legal, né? É muito então, lindo. Muito e lindo. É exatamente isso, né? Quanto mais você se ama, as pessoas falam assim, mas amor incondicional é egoísmo? Eu digo, não. Egoísmo é falta de amor. O amor incondicional, ele é altruísta, né? Você se ama tanto que transborda, sai e você precisa distribuir. Então, o empreendedor que distribui, o empreendedor que colabora, o empreendedor que dá aquilo que ele tem de melhor para o seu entorno, é o verdadeiro empreendedor, é aquele que vai construir, porque ele não constrói para ele, né? Ele constrói por ele. Por ele, porque ele tem aquela paixão de construir, mas ele constrói para a comunidade. Exatamente, a felicidade... Mas é para a comunidade. Como você diz, a felicidade nós temos que usufruí-la coletivamente. Isso. Porque, como dizia Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Muito legal, mas eu queria falar um pouquinho... A gente está aqui nesse papo, né? Eu queria falar um pouco do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Heloísa, o instituto que nós criamos, que você é sócia conselheira do Instituto Êxito. Qual é a sua ideia sobre os projetos que nós estamos fazendo? O que é que você tem achado lá do Instituto Êxito, para que as pessoas possam ouvir o seu depoimento? Eu tenho muito orgulho, né? Tenho muito orgulho de participar do Instituto Êxito. E hoje eu estava até contando para uma amiga um pouco do que é o Instituto. E eu estava dizendo assim, sabe, agora na hora da pandemia, aquilo que estava doente, que a gente punha debaixo do tapete, apareceu como sociedade. E aquilo que era bom também apareceu, né? Aquilo que não era visto. E eu acho que o Instituto Êxito, nesse momento de crise, ele mostrou a que veio. Ele tem tão pouco tempo, a gente acabou de comemorar 1 ano dele, né? Ele tem tão pouco tempo, mas ele nesse momento de pandemia, ele mostrou a que veio. A gente não pode construir nada com assistencialismo. A gente precisa ensinar a pescar e não dar o peixe. Mas você precisa primeiro alimentar a pessoa para depois dar a vara na mão dela. Porque senão ela não tem nem força para segurar a vara. Então dizer assim, eu não vou te dar comida porque eu preciso te ensinar. Não, né? Eu preciso primeiro te dar comida, depois eu te ensino. E o Instituto fez exatamente isso nesse momento de pandemia, né? Distribuiu milhares de cestas básicas para quem estava com problemas, né? Como muita gente ficou, né? Desempregado, sem poder trabalhar. É sistêmico, né? Para aqui, daí para ali, depois para ali, depois para ali, depois para ali. Então, todas as consequências dessa paralisação, o mais pobre vai ficando mais pobre, aquele que tinha pouco fica sem nada.
E fora isso, tem a plataforma de cursos online absolutamente gratuitas, com mentores extraordinários como você, como eu, como outros Você já formou a primeira turma de mentoria já? A Ainda sua turma? não, ainda Ainda não. não. Estou ali, Muito ainda não legal. Eu já formei. estou com a turma de quase 20 pessoas, a Olha que primeira legal. turma. Pois aí, então eu Então, queria dizer, pessoal, então fala, para maravilhoso, porque vocês juntaram, né? Nós conseguimos juntar o dar e o ensinar, que é exatamente isso essa junção que vai construir esse país. o pessoal que não conhece ainda o Instituto Êxito, nós criamos o ano passado, agora dia 22 de maio fez um ano, com o objetivo de ajudar as pessoas a empreenderem na vida e nos negócios, através de uma grande plataforma de cursos online gratuitos. Nós temos centenas de cursos na nossa plataforma, cursos gratuitos. Temos programas de mentoria, temos programas, vídeos inspiracionais, palestras. Estamos criando um acelerador de startup, tudo gratuito lá no Instituto Êxito. Então, aquelas pessoas que são empreendedoras e estão nos assistindo, que queiram participar como sócios, basta entrar no site www.institutoexito.com.br. E aquelas pessoas que não são empreendedoras ainda e queiram usufruir dos programas, também entre no site. Você pode assistir os cursos gratuitamente, porque, como a Luísa disse, a gente dá a vara para pescar. A gente dá as habilidades socioemocionais e as habilidades técnicas, como você aprender a empreender na vida. Só que nesses momentos de dificuldade, nós tivemos que também dar comida para alguns empreendedores, né? Nós arrecadamos quase 40 toneladas de alimentos e entregamos milhares de cestas básicas para muitos empreendedores que estavam passando necessidade. Um exemplo aqui, nós distribuímos 500 cestas básicas aqui para os empreendedores da Praia de Boa Viagem. Na realidade, são 490 empreendedores que agora há 2 meses e meio não estão sem trabalhar. Essas pessoas estavam passando dificuldade. Então, o Instituto Êxito distribuiu cestas básicas para todos esses empreendedores aqui, que deu para eles passarem pelo menos uns 15 dias se alimentando, que eles estavam passando por dificuldade. Então, aquelas pessoas que queiram participar, e a arrecadação ainda está, o programa Êxito Solidário ainda está em vigor, a gente vai encerrar semana que vem. Então, quem quiser doar também, institutoexito.com.br/doações, uma cesta básica é R$ 50, então a gente convoca aquelas pessoas que querem doar. Bom, nós temos mais 4 minutos, Heloísa, e eu queria que você... Eu escrevi uma mensagem final aqui, queria que você passasse a sua mensagem final aí, que eu queria também escrever uma mensagem que eu queria passar para o nosso pessoal aí. Bom, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade, quero falar para as pessoas que na ideia do autoconhecimento, que é uma ideia, é algo que eu sou apaixonada por isso, a palavra de ordem é a atenção. Então, o empreendedor, ele precisa de atenção. Ele precisa prestar atenção nele, ele precisa prestar atenção no entorno e ele precisa se autorresponsabilizar pelo impacto emocional e físico e financeiro que ele causa na comunidade onde ele vive. Então, o empreendedor que tiver atenção com ele, por ele, para ele, ele vai impactar muito mais positivamente, não só nos seus negócios, porque ele tem direito, né? A prosperidade é direito de todos. Do jeito que você falou, nós somos luz, somos centelha divina, o dinheiro é uma energia e a prosperidade é direito de todos. Mas se você tiver atenção, você vai se dar conta de que você tem direito à prosperidade e você vai impactar de um jeito positivo o seu entorno. Autoconhecimento, gente, é a saída. Leia o livro Axiomas da Prosperidade, que vocês vão encontrar muito disso que a Luísa está falando. São várias parábolas, 324 parábolas, falando sobre sucesso e prosperidade, autoconhecimento, otimismo, positividade. Né? E a mensagem final, a que eu escrevi não vai dar porque já está encerrando, eu quero passar uma mensagem final dizendo para vocês, amigos, que nunca deixem de sonhar, né? Continuem sonhando. Mesmo com essas adversidades que estamos passando, vai passar logo, logo. Então, continue sonhando em construir coisas, né? E não só sonhar. Você tem que, assim que isso passar, começar a correr para transformá-lo em realidade. Porque você tem que transformar o seu sonho
num propósito de vida e fazer planejamento, traçar metas para que você consiga transformar esse sonho, materializar esse sonho em realidade. Porque não interessa de onde você vem, o que interessa é para onde você quer ir. Foi assim comigo. Eu saí de uma pequena cidade na Paraíba e, graças à determinação, graças à disciplina, persistência, à perseverança, à obstinação, graças à educação, a educação muda a vida, histórias e destinos, graças à resiliência, graças ao trabalho árduo e extenuante, à modelagem, eu me modelei ao meu pai que trabalhava demais, modelei ao meu tio que estudava demais, eu consegui construir algo em minha vida e todos vocês podem, mesmo passando por momentos difíceis como estamos passando, podem construir algo na vida de vocês. Podem mudar a vida de vocês, decidam mudar de vida e comece a mentalizar, comece a se autoconhecer, busque o autoconhecimento, procure se conhecer, porque quando você se conhece, você passa a ter autoconfiança, autoestima, otimismo e positividade, que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um beijo para todos vocês. Não esqueça de... o processo Hoffman, né? Ah, sim. Faça o processo Hoffman de Heloísa. Vai voltar quando, Heloísa? Dia 4 de julho nós voltamos. 4 de julho, que eu recomendo para todo ser humano. Todos os seres da humanidade deveriam fazer, seres humanos deveriam fazer esse curso. Beijo para todos, beijo para a Heloísa. Beijo, obrigada, Janguê. Te amo. Também.